A vida de Enoque, um profeta que caminhou com Deus. Enoque é uma das figuras mais misteriosas e fascinantes da Bíblia. Mencionado brevemente, mas com impacto duradouro, ele se destaca como um dos únicos homens na Escritura a experimentar o arrebatamento, ser levado por Deus sem passar pela morte. Enoque era descendente direto de Adão, sendo o sétimo na linhagem, conforme mencionado em Gênesis. Seu nome significa dedicado ou consagrado, e esse significado reflete bem a sua vida de devoção e comunhão com Deus. A história de Enoque é relatada principalmente no livro de Gênesis, mas ele também é mencionado em Hebreus e em Judas, que reforçam a imagem de um homem cuja fé e retidão eram tão excepcionais que Deus o levou diretamente para si. Estudando sua vida e os poucos detalhes disponíveis na Bíblia, podemos entender como sua devoção fez dele um exemplo de fidelidade e comunhão com Deus. Genealogia e origem de Enoque. Enoque era filho de Jared, como registrado em Gênesis 5:18, e viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. Ele pertence à linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, que foi dado por Deus após a morte de Abel. Esta linhagem é significativa porque representa o ramo de descendentes que permaneceu fiel a Deus em um mundo que rapidamente se afastava da justiça e se afundava em pecados. No contexto da época de Enoque, a maldade estava crescendo e a humanidade estava cada vez mais distante dos ensinamentos de Deus. É exatamente neste cenário que Enoque emerge como um exemplo de santidade. Gênesis 5:22 destaca que andou Enoque com Deus e, depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Esse andar com Deus sugere uma vida de profunda fé, obediência e proximidade com o Senhor, algo raro em seu tempo. Enoque e seu caminhar com Deus. O que torna a vida de Enoque tão singular é a expressão andar com Deus, que aparece 2 vezes em Gênesis 5:22-24. Esse termo não se refere apenas a seguir a lei ou a obediência ritual, mas sim a uma intimidade e comunhão profunda com o Criador. O andar com Deus implica que Enoque tinha uma vida dedicada à oração, ao conhecimento da vontade divina e a um comportamento que refletia sua fé genuína. Em uma época de crescente corrupção, ele se destacou como alguém que mantinha a pureza e o compromisso com os mandamentos divinos, o que o separava da maioria. De acordo com Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Essa breve declaração sugere que, em algum momento de sua vida, Enoque foi levado diretamente para a presença de Deus. A forma exata desse evento não é detalhada, mas o impacto é claro. Enoque não passou pela morte física como os outros homens de sua época. Este é um dos eventos mais enigmáticos do Antigo Testamento e deixa espaço para várias interpretações sobre o que significa ser tomado por Deus. Enoque no Novo Testamento. Enoque é mencionado novamente no Novo Testamento, onde sua vida e testemunho são destacados. Em Hebreus 11:5, o autor escreve: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Esse versículo confirma que Enoque foi poupado da morte por sua fé, uma característica que o coloca entre os heróis da fé no capítulo conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé em Hebreus. Além disso, o breve livro de Judas também menciona Enoque, atribuindo-lhe uma profecia. Em Judas 1:14-15, está escrito: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Este versículo nos dá uma visão de Enoque como um profeta que alertava contra a maldade do mundo, prevendo o julgamento divino. Sua mensagem reforça o conceito de justiça divina e mostra Enoque como um homem consciente do propósito de Deus em julgar o pecado e exaltar a retidão. O arrebatamento de Enoque e sua significância teológica.
O arrebatamento de Enoque aponta para um tema que mais tarde é visto na teologia cristã: a ideia de que aqueles que vivem em plena comunhão com Deus poderão ser poupados da morte física ou serem tomados por Deus em determinado momento. Muitos estudiosos e teólogos veem o arrebatamento de Enoque como uma prefiguração do arrebatamento dos crentes, conforme mencionado em passagens como 1 Tessalonicenses 4,17. A vida de Enoque é, assim, um símbolo de esperança e um exemplo de fé inabalável. Ele viveu de acordo com a vontade de Deus, foi um testemunho contra a maldade do seu tempo e, ao final, foi recompensado de maneira única. Seu exemplo continua a inspirar gerações de fiéis que almejam a mesma comunhão com Deus.